A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui para esclarecer um assunto que há muito tempo atrás já era para me ter feito o áudio falando. Mas como são muitas coisas, como o Senhor ele coloca no meu coração muitas coisas para me falar, esclarecer, às vezes eu não dou conta, né, de tantas coisas, e ainda tem, né, as pregações na igreja, enfim, é muita coisa para me dar conta sozinha. Há um tempo atrás eu falei a respeito, no meu Facebook eu pus a publicação falando a respeito do álcool, né, falando a respeito de Deus, além de pau nas passagens que Deus ele condena, né, o álcool. Muitas pessoas do mundo, elas bebem, elas são as primeiras a reconhecer que não é certo, que não é da vontade de Deus, né? Elas reconhecem, não, bebo porque, enfim, eu não consigo parar, mas eu sei que não faz bem para a saúde, né? E não é da vontade de Deus. Então eu coloquei lá para as pessoas verem, né? E ter um entendimento. E há muito tempo atrás tinha feito propósito, né, de várias pregações que eu já fiz, já áudios e outras que eu ainda vou fazer. E falar sobre o álcool, isso era uma das que estava nos meus planos, né? E vendo algumas publicações, eu às vezes passo uns tempos buscando me informar mais, tanto na internet como no YouTube, né? E vendo alguns vídeos e publicações de cristãos que defendem, usando as escrituras, que não é pecado beber, né? Muitos dizem isso e usam passagens da Bíblia, né? Que eu vou usar aqui esclarecer para você duas passagens que são muito utilizadas para defender isso, para você ver como eles não entendem nada das escrituras e ainda é blasfêmia de Deus, né? Então eu quero esclarecer para você, aproveitar o embalo, né, que eu vi e esclarecer para você que as pessoas elas dizem não é pecado, né? As pessoas perguntam, eu como cristão, como alguém que creio em Deus e quero seguir os mandamentos, as pessoas perguntam, eu devo, né, beber ou não beber, né? E alguns, né, defendem, não pode beber, porque a Bíblia ela defende que pode, né? O que não pode, como eu vi o vídeo alguns segundos atrás, o que não pode é beber demais, né? Mas será que é assim mesmo, né? Eu queria esclarecer para você. Isso aqui é mais um esclarecimento e um conselho para ti, né? E no final você vai concluir onde de fato está a verdade e a razão e qual o melhor para você. E aí ficará ao seu critério escolher crer ou não crer, seguir ou não seguir. Nesse áudio eu quero usar aqui, para você entender melhor, eu vou usar as escrituras, né, como sempre nós provamos nas escrituras, passagens do Antigo e do Novo Testamento, né, Deus ele condenando tanto os profetas como os apóstolos, e eu vou lhe mostrar quais são os males que o álcool ele traz, que pessoas que dizem não, você pode beber desde que não se embriague, né? Estão dizendo para você o que é que elas estão influenciando você a fazer, que é o mesmo que dizer não, você pode se matar, mas não se mate de uma vez, se mate aos poucos, né? Porque o álcool ele ingerido tanto em pequena como em grande quantidade, ele faz mal a você e toda a sua família, que é isso que eu vou esclarecer para você, né? Me mostrar aqui, né? Deus ele nos alerta por meio dos profetas, dos apóstolos, a não ingerir bebida alcoólatra, a não nos embriagar, não nos misturar com o mundo, né? Vamos ler aqui algumas passagens para você ver. Vamos começar com o provérbio 23, verso 29 e 30, né? Diz assim, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Não, provérbio 21, verso 1. Vamos parar aqui,
O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que nele errar nunca será sábio. Né? Tanto a bebida forte como o vinho, aquilo que contém algo, traz o mal. E aquele que neles cai, aquilo que a isso pratica nunca será sábio. Né? Porque te leva a fazer coisas que não convém, como você irá ver aqui nas passagens que eu vou citar mais à frente. Em seguida ele continua dizendo: para quem usais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas e para quem as feridas sem causa, né? Em seguida, e para quem os olhos vermelhos, para os que condenam, para os que andam buscando bebida misturada, né? Provérbio 23, 29 e 30, né? Se eu errar alguma coisa, você perdoe, porque as crianças elas ficam aqui por perto, eu não consigo me concentrar. Eles o tempo todo fazendo zoada. Então imagine aí a dificuldade. 2 crianças o tempo todo conversando, tirando sua atenção. A gente se desliga. Então você me perdoe. Aí, mas é porque não tem como, né, eu fazer de outra forma. É assim mesmo. Né? Então ele diz aqui: a bebida traz os ais, traz os pesares, traz as pelejas, traz as queixas, as feridas, os olhos vermelhos, porque buscam bebida misturada, né? Bebida forte, aquilo que não faz bem à saúde, que faz mal e ainda te leva a fazer coisas que não convém, né? Observe que essas pessoas que bebem bebida misturada é caipirinha, né? Isso é aquilo outro. Vamos também ler Isaías 5:11. Vejamos o que o profeta Isaías diz, ó. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Né? Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã, né? E já começa a bebedeira, a beber. A Bíblia ela fala muito de vinho, ela não fala de outra bebida, porque era o mais utilizado em Israel, né? Ainda deve ser. E existe uma diferença entre 2 espécies de vinho que eu vou lhe explicar, né? Para você entender melhor que em nenhum momento a Bíblia defende que um cristão deve beber. Eu vou te esclarecer isso e vou mostrar por quê. Olha, vejo que a bebida, este vinho que ele fala é o vinho que contém algo. E o vinho ele representa todas as bebidas que contêm algo, né? E Deus ele proíbe, veja por que o profeta ele vai dizer aqui, ó. Por que é que não se deve, né, se deixar levar pela bebida, né, que contém um álcool, porque ela te leva a fazer coisas que não convém. Observa que o que ele vai citar aqui, que eu vou ler para você, é exatamente o que acontece com você quando você às vezes bebe um pouquinho, um tiquinho só, que diz que não faz mal, né? Não faz mal, faz sim. Faz mal sim, porque ele diz, é só beber um pouquinho, não é se embriagar, né? Se você for fraco ou se a bebida for forte, basta um pouquinho, irmão, basta um golezinho para você se embriagar. Como, por exemplo, champanhe, caipirinha, né? Vinho, catuaba, são bebidas que você bebe um pouquinho só. Você já perde o sentido e você já fica ali na vontade de beber mais, né? Eu digo isso porque pouco antes de eu sair da igreja, alguns anos atrás, né? Eu nunca gostei de bebida com álcool, né? Algumas bebidas que eu provei, assim, em passar de anos com álcool, que eu achei um pouco bom por ser doce, é caipirinha e champanhe. E numa passagem de ano eu cheguei a provar um só pouquinho, irmão, de champanhe. Ele diz assim, não vai te fazer mal. Sabe o que foi que aconteceu? Um só pouquinho de champanhe que eu provei. Porque eu achei bom doce. Eu não gosto de álcool, bebida que não tem gosto de nada. Mas era docinho. Um só pouquinho que eu bebi, né? Além de eu ficar na vontade de beber mais, eu ainda fiquei zonza. Eu perdi o sentido em pouco tempo para você ver. Alguns podem não perder, mas outros perdem, né? E a partir do primeiro gole ali, né? A primeira vez que você fica na vontade de mais. Você às vezes pede um pedacinho de bolo para comer e por você achar o bolo bom, às vezes você come a metade dele, né?
E aí, que exemplo você vai dar, né? Que exemplo uma pessoa que chega para você e lhe ensina isso vai dar? Ou que exemplo você vai dar para o seu filho e dizer assim, filho, você pode beber mais só um pouquinho. Aí, o que vai acontecer, irmão? Eu vou te dizer o que vai acontecer se você ensinar para os seus filhos, para a sua família, isso que ele ensina. Você vai dizer quando o seu filho chegar e dizer assim, mãe, pai, beber é pecado? Não, filho. Ensinaram que não é, desde que você beba com moderação. Ele vai ali provar o primeiro gole. Ele vai achar bom, né? E aos poucos ele vai se deixando levar. E aí depois você vai ter um filho alcoólatra. Um filho que você vai ter que ir buscar lá nos bares, bêbado, às vezes lá apanhando, né? E vai mandar ele criar vergonha na cara. E sabe o que é que ele vai dizer para você? Ele vai olhar na sua cara de você pai, de você mãe que seguiu os exemplos dessas pessoas e vai dizer: quem é a senhora? Quem é o senhor para querer me condenar? Não foi você mesmo que me deu o primeiro gole? Não foi você mesmo que disse que não tinha problema? Né? Então tá tendo agora? Então a culpada é o Senhor, a culpada é a senhora. É por isso que mesmo a minha avó, ela sendo católica, ela não defendia as abominações que hoje este povo defende. Eles dizem que carnaval é santo. Homem beijar na boca de homem, mulher beijar na boca de mulher, homem vestir roupa de mulher, esse negócio de beber, tudo isso, minha avó, ela nos mantinha longe disso. Pouco tempo que passamos com ela, que ela nos criou, minha avó mesmo sendo católica, ela nunca disse que Deus era a favor dessas coisas, de jogo. Nossa avó nos manteve longe disso tudo. Minha avó não queria saber de carnaval, de jogo, de novela, né? De bebedeira, de cigarro, porque minha avó dizia, isso é coisa do cabra velho, isso é coisa do diabo, eu não quero isso aqui dentro da minha casa. Falasse um palavrão perto dela, era capaz da gente levar 5 dedos no pé do vidro. Essa era a minha avó e ela não era protestante, não. Minha avó defendia o que nós defendemos e ela não era protestante, ela era católica. Quando mais nova, foi até zeradora da igreja, mas era assim que ela nos ensinava. Não beba, não fume, não se misture, não jogue, isso é coisa do diabo, eu não quero essas coisas dentro da minha casa. Eram os conselhos que nossa avó nos dava, né? E alguns de nós pegamos, porque nós não fazemos essas coisas, né? Porque ela nos ensinou desta maneira, da maneira correta. Vamos ler aqui o Provérbio 23, do 31 ao 35. Olha aqui, ó. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como um basílico picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falarás perversidade. Serás como o que dorme no meio do mar e o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez, né? Provérbio 23, 31 ao 35. Ele diz aqui, tudo é o que a bebida leva, né? A traição, o adultério, né? A brigas. A pessoa bebe um pouquinho, já perde o sentido, já começa a falar besteira. Já começa ali a fazer tudo o que ele falou aqui. E ainda tornaria a buscá-lo. Por quê? Porque bebeu um pouquinho, achou bom, toda vez quer, né? Ainda, mesmo fazendo tudo isso, tornará a buscar outra vez. Tornará a beber novamente, para você ver, né? Agora vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento, veja o que Paulo diz em Efésios 5,18, ó. E não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Efésios 5,18. Não vos tomai desse vinho, que vocês ao beber perderão os sentidos, contenderão, brigarão um com o outro. Antes se enchei do Espírito, antes buscai aquilo que é de Deus, aquilo que leva ao amor, à paz. É isso que Paulo falava. Paulo sempre falava segundo o Espírito, né? E quem busca essas coisas, irmão,
não anda segundo o Espírito, anda segundo a carne. Paulo fala disso, eu vou lhe mostrar também que os que lhe ensinam a fazer essas coisas, dizendo que você vai para o céu, você vai ver, né, que você não entra nesse céu aí que eles estão dizendo não. Né, porque é contrário ao Evangelho do Senhor Jesus. É contrário. E foi só para isso que eu fiz o meu canal, para te ajudar. Tudo que eu falo eu provo e está de acordo. Ele não se utiliza de nenhuma passagem para defender isso. Dizem que não, isso aí de proibir carnaval, de proibir bebida é coisa de protestante, é coisa deixada por Lutero, por Calvino, não. É coisa que você pode pegar a sua Bíbliazinha que está na estante, se você ainda não pegou até agora, e olhar que está escrito nela. Né? E quem escreveu sua Bíblia não foi Lutero, não foi Calvino, não foi nenhum protestante. Né? Sua Bíblia, você nem é protestante como que o que está na sua Bíblia foi escrita por protestante, né? Porque nós defendemos é o que está nela, irmão. É o Evangelho de Jesus Cristo, né? Como prova de que é o mesmo. Só porque a diferença é que alguns não seguem, mas é o mesmo. Tanto que o que nós dizemos, nós podemos mostrar, você pode ver na sua Bíblia que está escrito. Né? Para ver como não é tradições de templo, de igreja, de religião de homens, mas é os mandamentos de Deus. Vamos ler também, ó, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Vamos ver o que Paulo diz. Ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Por quê? Porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os enferminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, né? Diz Paulo em 1 Coríntios 6, 9 e 10, né? Observe que bêbados entra aqui, né? Que de um pouquinho que você bebe, você já fica bêbado. Ele diz que não tem problema, mas Paulo diz que não entra no reino de Deus. Né? E eles estão ensinando que não é pecado, que você pode beber só um pouquinho só, não se embebede, mas não basta. Não é necessário você beber muito para você se embebedar, não. Porque se a bebida for forte e você for fraco, um pouquinho só, você já fica bêbado. E Paulo está dizendo aqui, não entra no reino dos céus, esse daqui, né? Não entra, os maldizentes, os ladrões, os sodomitas, né? Os avarentos bêbados, eles não entrarão no reino dos céus. Né? E aí dizendo que não é pecado. Se não é, então por que Paulo diz que não entra? E como eu falei, isso são frutos da carne, não do espírito. Né? A bebedeira, isso de beber, essas bebidas aí, que há contendas, como o profeta já citou aqui, Paulo, né? E ele alerta os cristãos a não beber essa bebida. Você vai ver que os que bebem essa bebida do segundo a carne, não o espírito, e Paulo disse que os que fazem tais coisas não entrarão no reino dos céus. Eu vou mostrar para você aqui, Paulo escrevendo para você saber quais são os frutos da carne, os frutos do espírito, o que é que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, né? E o que é que você faz que não agrada a Deus e para onde você irá? Se irá para o céu, como eles te ensinam, dizendo que você vai porque não é pecado, né? Então vamos ver. Vamos ler Gálatas 5, do 16 até o 24. Diz assim Paulo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Andai em espírito, não alimentai a carne, não fazei o que a carne quer. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Né? Quando você quer fazer o bem, a carne manda fazer o mal. E qual é o melhor? Né? É fazer o bem. Então você deve saber diferenciar, alimentar o espírito, porque o espírito ele sempre te leva a fazer aquilo que é bom. Aquilo que é mal vem da carne, né? Como Paulo vai citar aqui. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Né? Como você pode ver, bebê também está incluído, bebê disso, aquilo, tudo que é exagerado, né? Aquilo que também Deus diz para não fazer e fazemos, como a prostituição, né? Se só um pouquinho, se é só um pouquinho não faz mal, então posso dizer, minta só um pouquinho porque não faz mal. Adultério só um pouquinho, não muito, né? Porque o muito é pecado, não. Eu jamais vou dizer para você, minta, mas minta pouco, adultere, mas adultere pouco, beba, mas beba pouco. Não, eu vou dizer para você, não beba de jeito nenhum. Não adultere de jeito nenhum, não minta de jeito nenhum, porque o pouquinho que você faz alimenta a carne, te leva a fazer o que desagrada a Deus e te leva para o inferno, como Paulo diz, não entra no reino de Deus. E para onde vai? Vai para o inferno, né? Então é por um pouquinho mesmo que começa. É por uma pequena conversa, é por uma pequena história mal contada, que às vezes uma família inteira se intriga, para você ver como um pouquinho pode estragar a vida de alguém, né? Como eu vou mostrar também para você, você que se deixa levar por essas pessoas em beber, eu vou mostrar o que você deve estar preparado para enfrentar mais lá na frente, as consequências dos males que o álcool causa, tanto bebido em pequena como em grande quantidade, tanto bebendo o tempo todo como dias, né, salteados, mas faz mal. Então, tudo isso que Paulo citou aqui é fruto da carne, não é do Espírito. E ele diz para nós andar segundo o Espírito. Veja que ele vai citar os frutos do Espírito. E olha que bebedeira não está incluído. Porque os frutos do Espírito, diz Paulo, é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é beniguidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Né? E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também segundo o Espírito. Né? Ou seja, tudo isso são frutos da carne. Né? Não, tudo isso são os frutos do Espírito, tudo aquilo que nos leva a fazer aquilo que desagrada a Deus é fruto da carne. E aqui Paulo cita os frutos do Espírito e diz que contra eles não há lei, não pode, não há pecado, porque é aquilo que nos leva a fazer o que é bom, e o que é bom agrada a Deus, não há pecado, né? E se vivemos em Cristo, nós crucificamos, nós deixamos para trás tudo isso, bebedeira, carnaval, as paixões, e andamos segundo o Espírito, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Né? Porque se andamos segundo o Espírito, nós não sentimos mais o desejo dessas coisas todas. Né? Porque com a pessoa, às vezes, antes de aceitar Jesus, bebia tanto, não podia viver sem bebida. Depois que aceitou, foi liberto, não quer mais nem saber ter nojo, porque anda segundo o Espírito. A carne quer a bebida, a carne quer as paixões, mas o Espírito quer louvor, quer leitura da palavra que é Deus. Né? Então, se você alimenta o Espírito, você vai querer aquilo que é de Deus. É por isso que as pessoas que aceitam o Senhor e andam conforme a palavra não sentem desejo, não sente falta disso, porque eles sentem o desejo de alimentar o Espírito, e o Espírito não pede nada disso. Né? Você pode ver as pessoas te ensinando a segunda carne. Paulo fala que não entra no reino de Deus, porque faz aquilo que desagrada a Deus, porque há uma luta entre a carne e o Espírito. A carne quer te levar a fazer o que desagrada a Deus, e o Espírito quer te levar a fazer o que agrada a Deus, e você tem que escolher qual você vai alimentar, porque é o que você está alimentando que vencerá a batalha. Se você está alimentando a carne, então o Espírito não terá nem como ganhar dela, né? Então temos que alimentar o bem, para que façamos o bem e andemos no caminho certo. Né? Agora eu vou esclarecer para você, assim, mas se eu não posso beber, mas as pessoas usam algumas passagens da Bíblia, mas ora, Noé bebeu, Ló bebeu, ora, Jesus ele transformou água em vinho, Paulo mandou Timóteo beber vinho. Né? Até engraçado, irmão. Eles usam essas passagens,
né? O que de fato, quando usam elas, dá a entender que está defendendo, mas não está não, irmão. Porque essas pessoas são pessoas desinformadas, que não procuram nem sequer saber como de fato eram as coisas, né? Falo daquilo que nem sabe, como Paulo diz, querendo ser doutor de si mesmo, não entendendo nem o que dizem. Como é que Deus ele vai proibir algo e depois ele mesmo vai fazer e vai beber, né? Mas Jesus transformou água em vinho, né? Eu vou lhe explicar o que essas passagens representam, né? Como nós vemos nas bodas de Caná, em Marcos 14, 23, 25, Jesus transformou água em vinho, né? Em 1 Timóteo 5,18, Paulo incentiva Timóteo a tomar vinho porque ele tinha problemas e o vinho iria fazer bem para ele, né? Então aí você diz assim, mas você está defendendo aí que nós podemos tomar vinho, né? Sim, mas que vinho é esse, né? Será que é um vinho que continha álcool? Será que o vinho que é citado, que alguns dos profetas beberam e se embriagaram com o vinho que Jesus transformou a água em vinho, e o que Paulo manda Timóteo a tomar, será que era um vinho que continha álcool, que era o mesmo vinho? Primeiro, você sabe que o vinho era uma tradição, o costume de Israel? Não. E você sabe que quando a Bíblia ela fala em vinho, ela se refere a dois vinhos diferentes? Sabe que a palavra usada, né, na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego, quando fala do vinho que há álcool e do vinho que não há álcool, são duas palavras diferentes? E que há a diferença entre o vinho que Ló bebeu, que Noé bebeu e se embriagou, com o vinho que Jesus transformou e com o vinho que o Senhor deu nascer, né? Então, são coisas diferentes. Existem os dois tipos de vinho. Aquele vinho que era o costume dos mundanos beber, né? Que nem Paulo ele adverte os cristãos a não beber desse vinho. E havia o vinho que era aquele que era apenas o suco tirado da uva, que não havia álcool, né? Para aquelas pessoas que não pudessem beber. Como havia o costume de Israel, que pessoas eram proibidas de beber álcool. Então, se eles fossem a uma festa e tivesse só o vinho de álcool, eles iriam beber o quê? Então, havia as duas espécies de vinho, né? Então, havia o vinho que era o suco de uva natural, que não havia álcool, né? Então, aí eu lhe pergunto, se Deus ele condena o vinho que tem álcool, Jesus transformou a água no vinho que tem álcool, ou Jesus transformou no vinho natural, como ele tomava, né? Sem falar, a palavra usada no grego para o vinho que Ló e Noé bebeu, que se embebedaram, é a palavra que é a mesma usada para o vinho que contém álcool. E a palavra usada para os vinhos citados, bebidos pelos cristãos, como o Senhor transformou água em vinho, é o vinho que era simplesmente o suco da uva, que não continha álcool. Tanto que aquele homem que era o cabeça lá da festa, que o Senhor mandou levar o vinho, ele conhecia as espécies de vinho, ele já havia tomado todos os vinhos, né? Ele já havia tomado, mas observe que quando ele bebe aquele vinho, ele diz, nossa, esse vinho é diferente, é muito gostoso. Ora, se fosse o mesmo vinho que era fabricado na época, não haveria diferença nenhuma, mas ele achou saboroso, era muito diferente. Ele disse que foi o melhor que ele havia tomado em todo o tempo. Nunca que ele havia tomado um vinho tão bom como aquele, era diferente de todos os que ele já havia tomado, né? Em nenhum momento disse que havia álcool, afinal de contas, quem é que vai defender que Deus bebeu álcool, que Deus bebeu bebida alcoólatra, né? Nem disse que Jesus é Deus, será que Deus iria beber? E aí qual era o exemplo que ele ia deixar quando ele dissesse para nós não beber? Não teria exemplo, né? Então são dois vinhos diferentes. E Timóteo, quando Paulo ele manda Timóteo beber vinho, Timóteo ele tinha problema no estômago. Você vai ver aqui que o vinho que contém álcool ele causa problema no estômago. Então, se esse vinho que Timóteo mandou, que Paulo mandou Timóteo tomar, se fosse o vinho com álcool, ele iria matar Timóteo mais ligeiro,
Por quê? Porque ele iria piorar a situação dele. Ele estava dizendo para ele tomar para que ele melhorasse a enfermidade dele, né? Porque a uva, ela contém vitaminas, substâncias que para as pessoas que têm algumas doenças são boas, como por exemplo, uma pessoa que não é bom da visão, os médicos passam para ela comer mais cenoura, porque é bom para a visão. Assim, né, Paulo incentivava Timóteo. Se fosse o vinho que continha álcool, Timóteo ia morrer mais depressa, né? Porque o álcool, ele acaba com todos os órgãos do corpo humano, né? O fígado, o estômago, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês os males que o álcool ele causa, né? Então aí já conclui que não tinha como, né? Paulo estava mandando Timóteo beber o vinho com álcool, para o Timóteo morrer mais ligeiro, né? Porque o álcool afeta os órgãos, faz mal ao estômago, a todos os órgãos. E se Timóteo já era doente, ele iria morrer mais depressa, né? Então tá aí a prova. Acho que deu para entender direitinho, né? Agora, essas pessoas que dizem que só um pouquinho não faz mal, bora ver como elas estão lhe matando aos poucos, né? Lhe influenciando a morrer aos poucos. E os grandes males, né, que o álcool ele causa. E que você que bebe deve estar preparado, né, para vários problemas, inclusive o coma e a morte que o álcool leva, né? Seja ele tomado numa pequena dose até uma grande dose, ele leva a diversas doenças, ao coma e à morte, né? A morte prematura, como tantas pessoas têm morrido. Às vezes passou 20 anos bebendo, aí depois passou 30, 40 sem beber, mas ainda assim, né, os anos vindouros vieram as consequências dos outros anos que passaram, porque acaba com o organismo da pessoa, né? Traz consequências, embora demore, mas traz, e quando traz são definitivas, né? Quantas pessoas aqui não têm morrido, pessoas jovens, né, por causa do álcool, né? Seja de doenças que não tiveram mais cura, não tiveram como tratar, como de acidentes, né? Então as pessoas que lhe influenciam isso estão lhe colocando, né, sobre tudo isso aí, a sofrer doenças, coma, morte, acidentes, a brigar com a sua família. É isso que elas estão lhe aconselhando. Aí você já conclui se é um bom conselho e se quer de fato o seu bem, né? Vamos lá. Quais são os malefícios do álcool? Os malefícios do álcool para o organismo pode ir desde o distúrbio da conduta à doença de diversos órgãos, né, podendo levar ao coma e à morte. São provocados pelo consumo de bebidas alcoólicas em excesso ou com regularidade, né, pouco ou muito, né, de maneira desorganizada, ou bebendo um pouquinho aqui no dia, um pouquinho ali no outro dia. Alguns desses malefícios são, eu vou citar aqui 10 para você. 10 sintomas do álcool que você que bebe um pouquinho. Você tem que saber ter consciência que você vai passar por isso aqui mais cedo ou mais tarde. E você vai concluir com você mesmo que quem lhe influencia, dizendo que não é pecado, que não faz mal, mas isso aqui você vai ver o que é que eles estão reservando para o seu futuro aqui. Você vai concluir se é bem ou se é mal, né? Primeiro sintoma aqui causada pelo álcool, pancreatite, que é o processo inflamatório grave do pâncreas. O órgão, você sabe que quando um órgão ele é afetado, todo o corpo é afetado, porque eles estão interligados. Um problema que é causado no fígado, o seu corpo inteiro, né, sai de ordem, porque eles estão um interligado ao outro, né? O segundo é hepatite, processo inflamatório do fígado, né? Para você ver, muitas pessoas morrem por causa do fígado, bebe e o álcool consome ali o fígado da pessoa. Quantas pessoas não têm morrido aqui dessas doenças, né? Devido ao alcoolismo, devido a beber um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e outras que ainda estão doentes, né? Que o médico olha e diz, não beba porque você vai morrer e continua bebendo. Eu conheço um monte aqui. O terceiro, câncer de boca, laringe, garganta, esôfago, fígado e vesícula, né? Tudo isso aqui você está sujeito. O quarto
né, a cirrose hepática, que é a doença crônica do fígado que provoca uma cicatrização do mesmo, impedindo o seu funcionamento adequado, né, pondo todo o seu corpo fora de ordem, que você pode ir ao come à morte por um só órgão que é afetado no seu corpo. É o quinto, fígado gordo. Sexto, a perda da memória, dificuldade de concentração. Olha, que é um perigo muito grande, a falta de concentração, a falta de memória leva você a se esquecer de consultas que você tem marcado. Que você não pode faltar, às vezes você esquece, a panela no fogo que pode causar um incêndio, a memória. Né? É muito importante ter memória, se lembrar, porque alguns esquecimentos podem estragar nossa vida. Né? O sexto, úlcera, gastrite, todas essas doenças são péssimas. Oitavo, problemas cardíacos, problemas no coração. Né? Que o coração é um dos órgãos mais sensíveis, que uma coisa você pode sair de casa com uma pequena dor no seu coração. E você corre o risco de você não voltar para casa dentro de um caixão, né? E causa problema respiratório também, né? Nono, apatia, depressão, né? E décimo, morte. A depressão leva ao suicídio, né? E décimo, morte. Todas essas causas, um pouquinho só, que dizem que não é pecado, que não faz mal, causa tudo isso aqui no seu corpo. Demore muito ou demore pouco, mas as consequências virão. Né? Para falar de gestante, também não é bom beber. Algumas gestantes elas consomem álcool porque já tem um costume, mas não é bom, porque afeta, né, o bebê. Ele corre o risco de nascer ali com problemas. Imagine o que é você beber, fumar estando grávida quando o seu filho nasce. Né? O médico, você não pode nem pegar ele no braço porque tá com problema no coração, tá com problema respiratório, tá com problema daquilo, às vezes nasce prematuro, nasce antes do tempo, e você sabe que você é o culpado porque não cuidou bem dele. Né? Não tem alegria maior do que você cuidar bem, você deixar de fazer tudo aquilo que você fazia para cuidar bem do seu bebê, e quando ele nascer, o médico dizer seu bebê nasceu ótimo, tá com peso bom, tá no tamanho normal. Né? E tá perfeito. Imagine a alegria, porque você sabe que você cuidou bem dele, né? Quando eu tava gestante, que eu já tive 2 filhos, quando a pessoa chegava fumando perto de mim, eu saía logo de perto, como até hoje eu saio. Porque é pior, se é ruim pra gente, pior pro bebê. Porque embora o nosso corpo ele esteja adequado para algumas células, né, combater aquilo, mas ainda faz mais gente que tirar um bebê que não tá com o corpo todo formado. Né? Tomava remédio sem querer, eu odeio tomar remédio, mas tomava vitaminas passadas pelos médicos. Né? Vitaminas, essas coisas todas eu odiava tomar, né? Odiava tomar, mas tomava, porque é bom para o bebê nascer bem, né? Mas aí nasceram bem, são saudáveis, graças a Deus, porque cuidei bem. Ó, veja os perigos de você consumir álcool na gravidez para o bebê. Ó. O consumo de álcool durante a gestação é a maior causa de alterações no desenvolvimento fetal e defeitos ao nascimento, como eu já falei aqui. O álcool é ingerido pela gestante, atravessa a placenta e chega ao feto com a mesma concentração da bebida. Porém, a exposição do feto ao álcool é maior e mais prejudicial por não possuir enzimas e mecanismos capazes de desagregar substâncias. Né? Enfim, causa todo o mal. Seu filho nasce com vários problemas de órgãos, às vezes vai precisar de um coração, vai precisar daquilo, às vezes morre porque nasce prematuro, fora do peso. Tudo isso, né? Tudo isso traz consequências ruins para você, para o bebê. E aí depois você vai se arrepender, porque você poderia pegar ali seu filho nos braços normal e você pega da maneira que o médico olha para você e diz que para ele sobreviver só um milagre, e você se sente culpado porque você sabe que fez coisas que não devia, que influenciou no crescimento, no desenvolvimento da criança, nasceu mal formada, fora do peso. Né? Enfim, tudo isso, como você pode ver, não existe benefício nenhum aqui citado pelo álcool, não existe nenhum, né? Sem falar nas brigas, nas confusões que dá,
né? A maioria das confusões, das brigas e mortes que dá por aqui, por vários lugares do mundo, é porque as pessoas estão embriagadas, mortes em trânsito, tudo. Todas coisas ruins ocasionadas pelo álcool, né? Você reconhece isso. Você pode até gostar de beber, mas quando a pessoa vai na sua casa, quando a pessoa chega ali, você não diz para ela: toma aqui uma caipirinha, uma cerveja, não. Você oferece um suco, você oferece um refrigerante, você faz uma bananada para a pessoa tomar. Porque você sabe que isso ali vai fazer bem. Senão não vai dar uma bebida qualquer, né? Né? Quando você chama seu filho para tomar ali uma coisa, você não vai chamar ele para tomar uma bebida que tem álcool. Você vai chamar ele para tomar uma vitamina, um suco, porque você reconhece que faz bem para a saúde. Não. Então, ó, tá aí, né? Para você ver qual é o benefício que isso aí traz. Não traz nenhum. As pessoas que ele fala isso aí, que ele influencia, nem sabem. Não pesquisa os males todos que causa, cegas. Né? E se ele diz que não é pecado, que você tem que beber com moderação, pois experimente ir na igreja e ouvir a missa, levar ali uma latrinha de cerveja para você ver como você vai ser repreendido. Ah, você trouxe bebida para dentro da igreja? Não, mas eu não vou beber a lata inteira, não. Eu só vou ouvir a missa e porque tá fazendo calor, eu vou beber os golinhos aos poucos, né? Eu vou beber os golinhos aos poucos. E eu não vou beber de uma vez. Eu não vou beber para ficar embriagado, não, porque não é pecado, né? Não é pecado beber para beber para não se embriagar. O pecado é beber e se embriagar, né? Então leva para ver o que eles vão dizer. Vão repreender, mas eles não dizem que não é pecado, só é pecado se beber muito. Então pode levar. Né? Então pode levar, experimente levar para ver, né? Para ver como não faz sentido, e não entende, não sabe daquilo que ele mesmo fala, né? Daquilo que eles mesmos falam, para você ver como não faz sentido nenhum, né? Quando essas pessoas que defendem que é só um golinho, quando chegar na sua casa, ao invés de você oferecer um café, uma vitamina, algo ali, ofereça a bebida para eles vão querer. Leve um golinho para tomar lá na igreja, para ver se eles vão ser a favor, né? Porque eles falam que um golinho é pecado, então você pode dizer: não, mas não é pecado, eu só trouxe só um golinho só para me beber, né? Ah, mas não pode sim, que você disse que não é pecado, então só um golinho pode, um golinho não é pecado, então pode, né? Você vê, não tem fundamento nenhum, né? Não tem fundamento nenhum, e tá aí, né? Qual é a bebida boa para você beber? Eu vou dizer que não beba álcool, não beba bebida que tem álcool. Porque até mesmo um alimento que você é alérgico, como você for alérgico a uma vitamina do leite, se você beber vai te fazer mal, então eu digo não beba. Beba aquilo que te faz bem, para você ver como uma comida, um alimento, mesmo que o corpo humano seja adaptado para ele, mas às vezes por o seu não ser, vai causar sérios problemas. Que tirar a bebida que tanto faz a pessoa estar doente como estar boa, traz vários riscos à saúde, coisas ruins, como eu mostrei, citei aqui para você. Né? Então, o melhor que faça um suco da fruta. Você pode ver que até esses sucos natural que a gente compra, os médicos eles não nos passam para tomar, porque vem muitas misturas. Antes eles dizem: compre a fruta, faça um suco que é mais saudável, né? Porque vem várias misturas, não faz bem imaginar o que tem álcool, que contém álcool. Né? Qual é o pai que vai chegar para o seu filho de 12, 15 anos e dizer: toma aqui um copo de cachaça ao invés de um guaranada, um suco de uma bananada? Não. Então Deus, ele é assim, né? Deus, ele nos oferece o melhor, é um suco, é aquilo que não vai fazer bem, é um copo de leite, né? Então, quer beber, beba o que te faz bem, né? Beba, pegue a fruta, faça um suco, a banana, faça uma bananada, porque isso faz bem à saúde, tanto a você como a você que está gestante, tanto faz bem a você como ao bebê, né? Então tá aí. Isso sim traz bem a saúde a você, aos que estão à sua volta, não traz brigas, nada disso, morte, doença, não. Faz bem para a saúde. Então tome aquilo que te faz bem, né? Uma vitamina, um suco.
Até guaraná, se a pessoa toma demais, causa doença, causa gastrite, faz mal. Imagine a bebida que tem álcool. Né? Então não vá por esse conselho dessas pessoas não, porque não tem entendimento. Eles mesmos, quando os parentes deles chegam na casa deles, não vão oferecer um tiquinho de álcool, porque eles dizem que não faz mal, não é pecado não. Eles não vão fazer isso, né? Eles não vão fazer, faz com você, com os filhos deles, com os parentes deles não vai fazer. Mas nós devemos oferecer aquilo que nós temos. Se nós temos algo ruim, nós oferecemos é ruim. Se temos algo bom, oferecemos bom. Eu te ofereço chegar na minha casa. Se não tiver nada, eu ofereço pelo menos um copo d'água, faz bem, né? Melhor do que álcool. Aquilo que eu ofereço à minha família, eu ofereço a você, porque o Senhor nos ensinou a oferecer o bem, não o mal. Né? Não é porque eu vou oferecer um amigo um copo de cachaça, eu vou oferecer a minha família ali um café, um suco e oferecer ao meu próximo algo que vai fazer mal. Não, né? Temos que oferecer aquilo que nos faz bem, né? E isso aqui que eu estou repassando para você é o que me faz bem, é o que te faz bem, é o que eu tenho para oferecer. Então não só apenas ouça, mas pratique, é o conselho que eu dou, né? Beba, consuma aquilo que te faz bem, aquilo que não afeta a sua saúde. Né? Se você é alérgico a leite, não tome leite, tome aquilo que te faz bem, né? Não tome álcool, não tome bebidas que te fazem mal. Né? Fica aí com essa meditação, em nome de Jesus.